Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas aí legais, alguns hacks, tá? Que são possíveis aí quando você trabalha com pintura digital. O primeiro hack seria, quando você trabalha com um fundo branco, vou jogar um exemplo aqui de uma personagem num processo aqui enquanto eu estava fazendo uma ilustração, que já é a personagem quase concluída, eu havia salvo um PNG transparente dela. Então o que acontece? Quando você está trabalhando em ilustração, se você trabalha com fundo branco, duas coisas acontecem. A primeira, você cansa demais, tá? Você cansa demais os olhos, fica um contraste muito agressivo e a imagem às vezes aparece escura demais. E se você trabalha com fundo preto, sua imagem parece clara demais. O que eu recomendo que você faça com esse fundo? Trabalhe com ele pensando mais ou menos como vão ser as cores desse fundo, tá? Ou se você tiver na dúvida ainda, trabalhe com ele cinza. Você vai pegar aqui o seu baldinho de tinta, lá no seu background, vai pegar um cinza. Aí você fica a seu critério, mais claro, mais escuro. Se você quiser exatamente no meio, coloca aqui, ó, 0050, tá? E pinta esse fundo aqui com um cinza aqui meio termo, que você vai ter um balanço de brilho e de sombra, tá? Perfeitamente estruturado para você gerenciar aí a sua pintura. Eu gosto de fazer o seguinte, vamos imaginar que o meu fundo seja mais ou menos um tom de marrom assim. Eu coloco esse tom de marrom e lá no topo é um tom, eu quero um tom mais ou menos amarelado assim, mais claro, mas não tão claro demais. E aí eu pego um gradiente e faço a pintura aqui assim, dessa forma, tá? Você pode até pintar numa área externa. E às vezes se eu tenho alguma luz, algum ponto de luz mais específico em algum ponto, eu gosto de pegar aqui um pincel, por exemplo, tiro a opacidade dele aqui e coloco o hardness aqui zerado, né? E eu ainda faço algum ponto de luz assim, em uma região específica ou algumas áreas de sombra para ter essa dimensão da ilustração no modo geral, tá? E aí depois você pode ainda vir aqui e jogar um blur aqui, Gaussian Blur, joga bastante desfoque aí, só para criar esses tons e dessa forma você gera aí uma entidade melhor aí pro seu fundo, tá? Você pode apertar também Ctrl U e trocar a cor aqui da forma que você desejar antes e depois, aumentar a saturação, diminuir a saturação, aumentar o brilho, tá vendo? Você pode ajustar aí a sua imagem da forma que você preferir posteriormente também, tá? Esse fundo aqui, que isso aí já vai te ajudar bastante. Uma outra coisa também, em relação a cores, eu vou até usar essas cores aqui de exemplo, tá? Eu havia salvo aqui as cores. Se você tiver em dúvida em relação à cor que você vai usar, vou te passar umas dicas aqui que podem ajudar, que seriam as seguintes. Recomendo você criar uma paletinha de cores, toda vez que você for começar um trabalho, você cria uma nova camada, pode nomear aqui, vou nomear aqui de cores. E aqui seria o seguinte, vou até tirar essas imagens aqui, vou trabalhar com cinza chapado, tá? Para facilitar. Você está na dúvida a respeito de cores, mas você quer determinadas cores de tom quente, certo? Se você deseja cores de tom quente, vamos supor aqui que eu pegue esse tom de vermelho, você pode pegar cores aleatórias mesmo, tá? Vai lá na sua camada de cores e eu vou criar aqui, por exemplo, deixa a opacidade aqui 100%, vou criar esse vermelhinho, vou pegar uma paleta aqui, uma amarela assim, um tom de laranja, vou pegar um azul para fazer uma cor complementar ali, um contraponto, deixar ele mais distante que vai ficar melhor, assim, um azul, vou pegar um tom de amarelo mais vivo, isso aqui seriam as cores bases, né? Vamos imaginar que seriam as cores bases da minha ilustração. E eu vou pegar um tom de laranja assim mais escuro para fazer algumas partes de sombra. E uma tonalidade de pele também. Então, por exemplo, vamos supor que seja mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui. Se você quiser garantir que a opacidade disso aqui está 100%, duplica a camada algumas vezes, tá? Isso aqui é mais que suficiente. Posteriormente, vou deletar essas duas. O que você pode fazer? Isso aqui é um hackzinho, caso você seja bem iniciante em questão de cores. Se você quer dar uma harmonizada nisso aqui. O seu subtom vai ser um tom quente, certo? Então você vai fazer mais ou menos igual se faz na pintura a óleo, tá? Se estiver fazendo uma pintura de tela, normalmente isso aqui é utilizado. Você pode pintar o seu fundo com a base tonal, tá? Você vai pintar o seu fundo, vou criar uma nova camada aqui. Você vai pintar o seu fundo com a base tonal principal, da cor que você quer, vai pegar isso aqui e vai tirar a opacidade um pouquinho. Certo? Agora você pode duplicar essa camada, e aí você faz o seguinte, você vai pegar esse tom, e agora eu vou pintar ele aqui. Agora esse tom, vou pintar ele aqui. Esse tom de amarelo aqui. Vou transpor essas tonalidades, que todas elas agora têm um subtom quente, tá? Agora olha só, vou voltar isso aqui para branco, por exemplo, ou cinza. Vou duplicar essa camada aqui, só para ela pegar a opacidade 100%. E essa aqui eu vou voltar para 100%.
Observa só, olha só esse tom de azul. Agora ele tem um subtom quente, tá? E todas elas estão numa paleta mais harmônica do que essa de cima. Essa de cima são cores algumas análogas, né? Tudo análogo aqui, e essa aqui complementar. Só que olha só essa cor complementar agora, como ela se comporta no meio dessas outras. Ela não tá tão distoante, ela tá bem mais harmônica. Então eu tenho até um azul, até o meu azul é quente, né? Entre aspas. Então até o meu azul aqui, ele é quente em relação a essas outras. Então esse aqui é um hackzinho, tá? Que você pode utilizar para harmonizar mais essas tonalidades. Isso aqui te ajuda muito na hora da composição, tá? Outro hack também que dá para você utilizar em pinturas digitais seria, por exemplo, estrutura de perspectiva. Vou jogar esse aqui cinza porque chega a doer a vista, o branco assim muito intenso. Eu particularmente acho que é incômodo. Por exemplo, suponhamos que você tenha o desenho, algo complexo de se desenhar numa perspectiva, né? Vamos imaginar que você tenha... vou fazer aqui uma estrelinha aqui, algo tosco mesmo. Beleza, eu tenho aqui minha estrelinha, certo? Então, com essa estrela aqui, vamos imaginar que eu queira jogar ela numa perspectiva. Isso aqui facilita bastante. Você aperta Ctrl T e segurando a tecla Ctrl, você pode deitar ela e jogar ela em determinada perspectiva. Eu fiz um rabisco na minha camada do fundo, paciência. Você pode jogar ela em determinada perspectiva. E isso aqui facilita demais depois, caso você deseje, vamos imaginar que você queira dar um volume para essa estrela, alguma coisa assim. Isso aqui já te ajuda bastante, ó, tá? Então você pode posicionar, você desenhar talvez uma paredinha, uma textura de uma parede com tijolinhos, tá? E você joga um Ctrl T nela, você consegue, tá vendo? Posicionar ou encaixar ela aqui de uma forma melhor, ó. Segurando o Shift também você consegue fazer o desenho aí, a linha sair 100% reta. Aqui eu tô só fazendo ilustrativo. Então você consegue aí fazer essa estrutura, tá? E facilita bastante para você compor. Um outro hackzinho que dá para você também, lógico, você tem que estar trabalhando em camadas separadas. Essa camada aqui, de preferência, tem que estar com fundo transparente, tá? Seria, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma estrutura de um bonequinho, um line art. Vou fazer aqui coisa rápida mesmo, bem tosco, tá? Vamos imaginar que eu tenho essa estrutura assim. Tô fazendo um manequim tosco mesmo, só para você ter uma noção aqui do que vai acontecer. Vou ter que diminuir ele aqui um pouco. Eu quero fazer a perninha dele assim. Então imagine que eu tenho esse manequim desse jeito, nessa pose estranha, né? Então observa aqui que legal, olha só o que acontece. No digital, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo selecionar determinada parte dele, vamos supor, vou pegar esse bracinho. Se eu der Ctrl T, eu posso movimentar e mudar o bracinho dele. Se eu pego esse ponto âncora e jogo para cá, quando eu rotaciono, ele vai mover ali naquela parte, sem eu precisar redesenhar isso aqui. E também a gente tem uma opção aqui no hack, que seria o seguinte, observa como é que ele tá. Eu não desenhei ele num fundo branco fixado, ele é só isso aqui, ó, transparente, só tem ele aqui separadinho, tá? Então o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, Edit, Puppet Warp, eu consigo marcar alguns pontos, se os pontos não estiver aparecendo, aperta Ctrl H, tá? Eu consigo marcar alguns pontos clicando aqui com o mouse, e esses pontos, olha só, você consegue movimentar, só que de preferência tem que estar unido, tá? A camada tem que estar toda unida. Mas olha, eu consigo movimentar só a cabeça dele, eu consigo movimentar essas linhas aqui da perna, eu vou emendar todas essas linhas para isso aqui comportar melhor. A linha tem que estar toda emendada, tem que ser um objeto uniforme, senão ele interpreta como Edit, Puppet Warp. Ó, agora a grade dele ficou emendada, tá vendo? Então eu poderia, por exemplo, vou marcar um ponto aqui na cabeça, um ponto aqui no peito, uma aqui na mãozinha, um em cada ombro, como se fosse um bonequinho mesmo. Uma aqui na cintura, outra aqui, um no pezinho e um no outro pezinho. Olha só, eu consigo movimentar as partes dele independente e mudar a pose, tá? Ó. Então isso aqui te ajuda demais, são hacks aí que você pode utilizar na pintura digital, tá? Jovem, eu sei que esse negócio aqui tá parecendo mágica, e se você não souber disso aqui, ou se você tiver achado alguma dessas dicas aqui úteis, deixa o joinha aí, porque você sabe que merece, tá? Um suporte aqui pro canal, deixa o joinha, se inscreve se não for inscrito, isso aí faz uma diferença, tá? Vou dar um Enter depois, ó, e aí você muda, Ctrl Z para voltar. Você muda a pose aí do personagem, você pode configurar da forma que você desejar. E mais um outro hack também que tem em pintura digital que facilita demais, é o seguinte, por exemplo,
Vou usar de exemplo esse desenho aqui que eu fiz do Vegeta, tá? A cor dele tá assim porque é da primeira... Eu fiz uma representação da primeira aparição dele no Dragon Ball Z. Da saga dos Saiyajins, ele aparece com o cabelo desse jeito e com a roupa estranha assim. Então é o seguinte, você pode vir aqui, ó, você tem a opção, por exemplo, de usar a ferramenta de laço. Suponhamos que eu tenha achado o olho dele grande ou pequeno. Você pode selecionar aqui em volta do olho dele, coloca aqui um fetter aqui, por exemplo, de uns 4 pixels, depende da sua imagem, dá um Ctrl J. Se você der um Ctrl T, você pode mover esse olho para o lado que você quiser, diminuir ele um pouco, ó. Olha lá. E aí depois você vem e apaga aqui, ó, redesenhando somente as bordas. Você não precisa apagar o olho inteiro e redesenhar de novo, tá? Opacidade aqui. E aí você faz aqui só o ajuste aqui nas bordas e fica perfeito. Ó. Você diminuiu o olho dele um pouco, tá? Você pode movimentar, chegar para a direita, para a esquerda. Ó. E você também tem uma outra opção, que seria o seguinte. Você pode vir aqui em filtro, liquify, tá? Se eu não me engano em português vai ser dissolver. Você pode dar um zoom na parte que você quer, tem diversas opções aqui, tá? Eu não vou aprofundar nessa ferramenta, que só isso aqui é uma aula específica. Mas aqui, resumindo, você tem a mãozinha que você move para a direita ou para a esquerda. Essa aqui que você diminui, ó, clique e segura, ele diminui. Essa aqui que você amplia, basicamente essas são as principais. Então, por exemplo, vamos supor que eu queria o cabelo maior, eu não preciso redesenhar o cabelo, eu pego essa ferramenta e puxo o cabelo um pouco aqui para cima. Agora o cabelo fica mais alto. Mas toma cuidado que você pode arrebentar muito a imagem fazendo isso, tá? Mas ela funciona muito bem, ó. Vamos supor que eu queria o cabelo dele maior assim, ou a entrada menor, ó. Posso puxar, empurrar um pouco para baixo, tá vendo? Se você segurar o Ctrl Z, isso aqui vai voltando até o estado original. Vamos imaginar que eu queira o olho dele um pouco menor. Pega essa aqui, fica menorzinho, dou uns cliques aqui, ó. Os olhos vão diminuindo. O sorriso dele mais para cima. O sorriso dele mais para baixo. Tranquilo, tá? Então você pode utilizar isso aqui. Então, no mínimo que esse vídeo merece aqui é um joinha, tá? Então valeu demais, espero que tenha sido útil. Eu agradeço muito. Caso você se interessar em ser meu aluno, o link do meu curso completo aí na descrição. Tem centenas aí de aulas no meu curso, tá? Mais de 50 horas de duração, muito conteúdo, pacotes de suporte online, certificado, mais possibilidade de gravar aulas extras. Basta você falar comigo e me explicar direitinho o que você precisa que eu adicione lá, que eu coloque, isso aí não tem problema. Sugestão de novas aulas, pode comentar aí, que é muito bem-vindo. Considere ser membro do canal também, tô adiantando aí centenas de vídeos com acesso antecipado para os membros. Valeu demais, brigadão, sucesso!